Amém. Bom dia com Jesus. Deus abençoe. Nós vamos fazer a escola daqui hoje. Nós não vamos assistir domingo que vem. Vocês irão assistir. Eu não estarei aqui de manhã, estarei à noite. Então nós vamos fazer a escola daqui. Muito bom ouvir a voz do irmão Brana. Traz segurança para a igreja. E a mensagem, o pastor Joaquim sempre falava para nós, a mensagem por si própria, ela responde por ela. E nós temos que confiar nela. A Lília chegou, mas a Flora viajou bem, né? Então tá bom. É bom ficar 24 horas dentro do ônibus, né? Vocês é pequena, tem as pernas mais curtas, é melhor. Tem a perna um pouco mais longa, Deus me livre. Dói muito. Mas é bom. Qualquer sacrifício que a gente faz para Deus é muito bom. Graças a Deus. Vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 22 e 23. Só tem um hino, irmã Kézia? Tem um hino? Tem? Tem? É Romanos 8, 22 e 23 diz assim: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã enquanto meditamos um pouco na Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dirigir, que precisamos aprender do Senhor as coisas eternas, ó Pai. Sabemos que nós, como seres humanos, temos as nossas impossibilidades, as nossas fraquezas na carne, ó Deus, mas na nossa alma nós temos o Espírito Santo, nós temos a redenção eterna, ó Pai. E queremos que essa natureza divina domine a nossa carne, ó Pai, porque muito precisamos da sabedoria do Senhor, do entendimento no Espírito, ó Pai, para poder operar essas coisas, ó Deus. Senhor Jesus, ajude a cada um de nós, perdoando as nossas fraquezas, as nossas falhas, nos abençoando, ó Deus, nesse dia, enquanto estamos lembrando do Senhor, ó Pai, pois sabemos que foi num domingo de manhã, quando o Senhor saiu do túmulo, ó Deus, e decretou a nossa vitória por toda a eternidade. E aqui estamos nós, ó Pai, pedimos que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, as nossas falhas, e nos guarde e nos abençoe para a hora da Tua aparição, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco sou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar e a luz alcançar. Pela fé, vem guiar-me, Senhor.
meu Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador, pela fé, vem guiar-me, Senhor, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador, pela fé, vem guiar-me, Senhor. Amém. Deus abençoe. Eu falei para a senhora, né, irmã Raquel, que os folhetos vai chegar na casa da senhora. Entre dia 15 e dia 20 agora chega. Mas eu tenho ele aqui em PDF. Depois eu vou mandar ele para a senhora e pode ser enviado também o folheto em PDF para alguém também, com o endereço daqui da igreja, tem o site, tem os horários, tem tudo. Eu vou mandar para vocês. Aí. Mas eu estava meditando na mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja. O irmão Brana pregou a mensagem A Brecha, antes dele pregar a mensagem Deus revelado em simplicidade. A partir do parágrafo 75, o irmão Brana diz assim: agora note, este livro está selado, e você está selado com o livro até o dia da redenção. Nós estamos selados. E este selo não é só até o dia em que nós partirmos, até o dia que deixarmos esta terra, mas estamos selados até o dia da nossa redenção, que é a transformação dos nossos corpos. E ele continua: oh, que coisa! Isto deveria fazer todos nós nos sentirmos bem, esperando por esta hora. Entendemos que isto acontecerá na primeira ressurreição. Está vendo? A natureza está gemendo. Nós estamos gemendo. Tudo está gemendo porque percebemos que algo não está certo. Agora, o que está gemendo? Não é a nossa carne, não é o nosso corpo físico. Porque no nosso físico, a nossa carne, ela não deseja a redenção, humanamente falando. A carne não quer isto. Porque a carne é pó, a carne é coisa humana, natural. O que deseja esta redenção em nós é o nosso espírito, a nossa alma que foi transformada. Aonde está o Espírito Santo? Então é o que deseja a redenção, é o espírito, é a alma que está no mesmo nível em que Jesus Cristo está. Nós, como humanos, jamais desejaríamos isto. Mas quando você tem esta alma transformada, tem esse espírito regenerado, você vê como Deus vê. Por isso nós clamamos, estamos gemendo, a natureza está gemendo, tudo está gemendo, mas o que está gemendo em nós é o espírito, é a alma que já está redimida. Irmão, eu não lembro qual pastor, mas ele pregou um dia, eu creio que foi o pastor Amâncio Pereira Sobrinho, já partiu, está na glória. Eu tenho até uma mensagem dele aqui, eu quero depois rodar para os irmãos ver. Acho que vocês não conheceram. Você conheceu ele? Você conheceu o pastor Amâncio, é um pioneiríssimo da mensagem. E ele pregou uma mensagem de, acho que foi uns 25, 30 minutos.
Deus não é capaz. Eu quero rodar ela para nós vermos depois. E ele disse uma vez que nós, como seres humanos, temos um espírito livre, uma alma livre, presa dentro de uma cela de carne. Nós, como seres humanos, ainda estamos sujeitos a erros, fraquezas, falhas. Eu estava meditando. Quando você se afasta um pouco do mundo, mesmo nós estamos no mundo, mas nós estamos afastados do mundo. Você deixa de acompanhar noticiários, você deixa de viver como o restante do mundo vive. E você conversa com uma pessoa que está muito ligada ao mundo, você percebe em poucos minutos. Conversa com aquela pessoa, você sabe se ele está vendo muito jornal, se ele está muito ligado com coisas naturais, terrenas. Em outras palavras, nós somos aquilo que comemos. Você é natural, você é ser humano. Você come um bife bem acebolado, bem temperado, você arrotará aquele tempero que você comeu, porque nós somos humanos. E quando você conversa com uma pessoa, você vê o que ela está comendo também. Comendo aquilo que ela está jogando para dentro do seu coração. A pessoa carnal, você conversa com ela, em poucos minutos você sabe em que espírito que ela está. Porque ela também não tem muito de Deus, porque ela não convive muito com Deus. Mas quando a pessoa convive muito com Deus, ela não tem muito assunto natural. Os assuntos mais são espirituais, porque ela vive mais do que é espiritual, não daquilo que é natural. Então a nossa natureza está gemendo para que o nosso corpo chegue no mesmo nível em que nossa alma está. É por isso que nós sofremos, estamos gemendo. O nosso corpo ainda não chegou no nível que a alma está. Mas quando chegarmos no nível em que a alma está, deixaremos de gemer. Porque receberemos a redenção do corpo, seremos transformados. Então você não será mais um homem natural, fisicamente falando, e um homem espiritual, falando em questão de alma. Na alma nós somos espiritual, mas no corpo, no físico, nós somos natural. É onde o irmão Brana fala que todo cristão genuíno, nascido de novo, ele traz o seu corpo sujeito à sua alma. Porque é o Espírito que domina nós, é o Espírito Santo. Nós não podemos deixar o espírito natural nosso passar por cima do que é espiritual. Nós temos sempre que trazer o espiritual acima do natural, porque é o que vai te levar a estar mais próximo de Deus, vai te levar a desejar mais as coisas de Deus, é quando você está acima do que é natural. Se você fica no nível do natural, você sempre será um carnal. Mas se você fica no nível do espiritual, você sempre buscará pelas coisas espirituais, mesmo sendo natural. Vivendo uma vida humana, naturalmente falando, mas acima de tudo você vive do que é espiritual. Então, o irmão Brana fala, nós estamos gemendo, mas o que geme, o que chora dentro de nós é a alma. A alma do eleito, ela está chorando, ela está gemendo, ela está clamando. Você vê, nós estamos sorrindo, nós estamos alegres, nós vivemos a nossa vida, mas a nossa alma está chorando, está clamando. Há algo que não está insatisfeito, por quê? Nós ainda não chegamos à plena redenção. Por isso que toda a natureza clama, toda a natureza geme, mas clamando pela nossa redenção, porque o dia que nós formos totalmente redimidos, a natureza não clamará mais, ela não gemerá mais, ela não chorará mais. Tudo está gemendo porque percebemos que algo não está certo. Quem que não percebe que não está certo? É o eleito.
O eleito, ele percebe que não está certo. Quem que tem essa visão que acabamos de ouvir aqui na fita, o irmão Brana pregando? É o eleito. Você pega um estranho, um incrédulo, mostra isso para ele, o Espírito advertiu o irmão Brana, não fala isso para ela que você vai parar na cadeia. É forte, não é fraco. É coisa forte ouvir isso. Quem que aguenta ouvir isso? O eleito. Mas, contudo, a nossa alma está gemendo, porque nós não queremos viver neste mundo. O eleito, ele vive no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos um subproduto do mundo. Nós estamos do mundo, mas não vivemos como eles. Estamos no meio deles, mas não estamos no espírito deles. Por quê? Porque a sua alma chora, a sua alma geme. A única maneira de você poder gemer é esperar por isto. O que é que nós estamos esperando? Não é o arrebatamento? É por isso que estamos gemendo, clamando. É porque houve nova vida que entrou aí, que fala de um novo mundo. Que coisa boa é você ser um cristão. Uma nova vida entrou aí. Há algo falando para você que existe algo melhor do que isso. Por que que o pecador zomba de nós, ri de nós? É porque eles não provou o que nós provamos. Porque quando se prova, se saboreia o que é ser eterno, fala de uma nova vida, de uma nova esperança, de um novo mundo. E é para lá que nós estamos indo, é para lá que estamos caminhando. Como a esposa aqui não faz muito tempo, fomos ao supermercado e eu disse, encontramos uma coisa estranha. Uma senhora estava de vestido e foi tão estranho, veja, é estranho, a gente vai no mercado, a gente sai com a família, vocês mulheres, e todo mundo olha com aqueles olhos arregalados para os cristãos, né? Você entra dentro do supermercado, aquele cabelão grande, comprido, saias, bem vestida, é estranho, mas muitos não têm coragem de falar, mas muito admira. Muitos, eu já vi pessoas chegar e falar assim, eu queria ser como você, é bonito. Isso é bonito, é diferente. Mas eles não têm coragem de falar, irmãos. É a coisa mais linda que existe, é você ver uma pessoa bem vestida. Todo mundo é igual a todo mundo, mas tem que ter algo diferente para ser o sal da terra. E quem que é o sal da terra? É o cristão, é o eleito. Uns zombam porque eles não dão conta de viver a vida que nós vivemos. Aí a única coisa que resta para eles é zombar. É criticar, mas é porque eles não dão conta de ser como nós somos. É estranho? Praticamente todas elas não usam vestidos. Veja, e de algum modo elas estão esquecidas. Elas saem sem eles. Assim eles são intencionalmente esquecidos. Eles perderam suas memórias. E deste modo Meda me disse. Ela disse, Bill, por que isso é assim? Ela disse, eu disse, é só o espírito da nação. O irmão Brana fala que cada nação tem seu espírito, cada nação tem seu jeito. Vai-se a Alemanha, eles têm um certo tipo de espírito. Vai-se a Finlândia, eles têm um certo tipo de espírito nacional. Você vem à América, nós temos um espírito nacional. Nosso espírito é de gracejo, anedotas. Sabem por quê? Nós fomos fundadores, nós fomos fundados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Melhor dizendo, nosso espírito nacional é de gracejo e anedota. Sabe por quê? Nós fomos fundados sobre a doutrina dos apóstolos. Estamos lançando fundamento baseado na liderança de grandes homens, como Washington, Lincoln,
mas nós deslocamos desse fundamento e sabemos que sofreremos as consequências. Qual é as consequências que o mundo passa por não estar sobre esse fundamento? E nós sofremos isso, nós estamos no meio disto, deste mundo, nós sofremos, nós padecemos, mas nós não somos daqui. Nós padecemos como humanos, fisicamente, mas na alma nós não estamos padecendo. Nós sabemos que nós estamos totalmente livres disso. Quando isto aqui acabar, quando esse banco que você senta voltar à origem dele, esses prédios voltarem à origem, nós também voltaremos à nossa origem, que é eterna. Nós não acabaremos com isto. Isto volta para a origem e você volta para a sua origem, que é eterna. Nós não sofreremos as consequências da perdição eterna, não, pelo contrário, nós voltaremos à origem eterna de onde nós temos vindo, de onde nós estávamos. Então, nosso espírito não é nacional. Nosso espírito não é local, nosso espírito é eterno, vemos da eternidade. É de lá que tem o nosso contato espiritual. Quantas pessoas estão vivendo hoje recebendo influências da quinta dimensão? As pessoas vivem recebendo os espíritos, influência de quinta dimensão. O que é quinta dimensão? É inferno, é tormento eterno. E de lá as pessoas recebem a influência, por isso estão como estão, tudo loucos. Criancinhas, tudo loucos, recebendo influência da quinta dimensão do inferno. Agora, de onde que você recebe a sua influência? Não é do céu, não é da eternidade? Por isso o cristão, ele é são de mente. Ele é são de natureza, porque a sua influência vem do céu. Por isso que o irmão Brana fala, a Bíblia fala que nós não cobiçamos as coisas terrenas do mundo, porque a influência terrena do mundo é inferno. Mas o cristão cobiça as coisas eternas, porque a sua influência vem da eternidade. Da onde que vem a sua influência? Não é de Abraão? Não é de Sara? Não é dos apóstolos? Aonde que eles estão? Não estão na eternidade? Não estão na sexta dimensão nos aguardando? É de lá que você recebe a influência. É de lá que você recebe a influência de William Brana, que pregou esta mensagem para você, que veio da eternidade. Então nós não estamos aqui vivendo de influência humana, é nós que influenciamos eles. Qual que é a força maior? É a de Deus ou é a do diabo? E você recebe a força de Deus. Você recebe a força do Espírito Santo. Por isso que você é o sal da terra, por isso que você influencia. O cristão nunca é influenciado por coisas naturais. Estamos sujeitos aos erros, pecar, cair, falhar, plenamente. Mas tem uma coisa, quando você cair, você falhar, lembra que você tem um altar que tem graça para você. Lembra você que você tem um altar que há o sangue ali para perdoar os seus pecados, para perdoar as suas fraquezas. Então, não há consequência do pecado que tire o eleito da presença de Deus, porque todo tempo você tem o sangue a seu favor, você tem o sangue para te direcionar para o lugar certo. Quando você está se desviando, errando, o sangue te mostra, meu filho, é aqui. Jesus pega na sua mão e diz, meu filho, é por aqui, não é por aí. Jesus não é descaridoso, não é um pai descaridoso, ele é um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que cuida, um pai que zela dos filhos dele, porque ele quer o seu melhor. Ele quer te guardar, te livrar, te abençoar. Ele não quer te ver batendo a cabeça, sendo judiado por aí, não. Deus quer cuidar de nós como está cuidando. Qual o filho dele que não tem recebido o cuidado merecido? Sabemos que a bomba atômica tem nosso nome escrito nela. Sabemos que a escravidão está à nossa frente. Não precisa se ficar enganando. Isto me faz lembrar de como alguns comediantes
vão e contam essas anedotas e comportam indevidamente. Irmão, a coisa mais difícil que existe para o incrédulo é ele ver você e você ser um comportamento diferente. O eleito, aonde ele vai, ele é diferente. Eu me lembro uma vez, eu passei por uma experiência. Estávamos numa fila de banco e uma mulher, meu Deus, o que é aquilo? Como é que tem pessoas que conseguem reclamar dia e noite? E ela reclamando do governo, e ela reclamando disso, reclamando daquilo. E fala isso, e fala aquilo. E ela virou para mim e puxou conversa comigo. Eu já estava já enjoado de ouvir aquela mulher na fila de banco. E reclama um, reclama com o outro. Quem passava perto dela, ela parava, a fila está demorando, o governo não sei o quê, e esse povo é não sei o quê. Ela virou para mim, né? Eu falei, amém, glória a Deus. A mulher calou a boca, quietou, parou. Mas o cristão tem que ser assim. Não temos que ter vergonha da nossa nacionalidade, porque o diabo não tem vergonha de usar os dele e mostrar a nacionalidade deles. Quantas e quantas vezes você viajando, você andando, e o anjo da guarda te guardando, te livrando. E sabe de uma coisa? Muito ímpio ainda não morreu, porque o anjo da guarda naquela hora estava com você e você passou perto dele. E ele não morreu, ele poderia morrer de um acidente, de alguma coisa, mas o anjo da guarda estava perto de você e guardou ele também. Naquele dia ele vai ver. Ele vai descobrir que tinha alguém que passou por ali, ele ia morrer naquela hora, mas você estava passando por ali e você é guardado pelos anjos fortes da eternidade e nada pode te acontecer. Você carrega uma influência de um lugar onde não há morte. Você carrega a influência de um lugar onde não tem desgosto, aonde não tem impaciência, aonde não tem tolerância, lá não tem pecado. O lugar que você carrega influência, lá é só gozo, alegria, paz, eternidade. E eles se ajuntam, se comportam indevidamente. E mulheres se comportam de maneira que fazem, e homens juntos. Como eu estava, onde que eu estava, gente? Acho que foi ontem lá na rodoviária esperando. Foi lá mesmo. E passou um casal com uma criança pequena. Eu falei, meu Deus, como que essa criança vai crescer? Como que essa criança um dia vai constituir um lar, vai ser mãe, vai ser pai? Que jeito, olha que jeito que os pais vivem. É de se notar que não tem mais conserto para o mundo, não tem mais jeito. Quando a gente vê mães, pais criando seus filhos bem criados e às vezes os filhos achando careta, né? Às vezes as crianças falam, meu pai é careta. Não, se o seu pai é um cristão, ele não é careta não, ele quer ver o melhor, ele quer te dar o melhor. Isto simplesmente me faz lembrar de um garotinho atravessando o cemitério assobiando, tentando fazer-se crer que não está com medo. Assim está o mundo. Estão morrendo de medo e tentando dizer que não estão com medo. Quem que não está com medo do fim? Aonde você chega o pessoal está assustado. O mundo está acabando. O mundo não está acabando, o mundo já acabou. Não tem mais recurso. Vocês que lidam com o público aí, a irmã Raquel falando, criança estressada. A irmã Débora falando que hoje não se pode ter uma palestra numa escola. Antigamente eu lembro, quando eu estudava, professor dava beliscão. Eu levava a tabuada para casa para estudar, eu não decorava a tabuada, a professora me punha de joelho e ia dando safanão. Por que você não estudou? O que você estava fazendo em casa? À tarde você teve para estudar e não estudou. E professora educava a gente na escola. Hoje, se uma professora chamar a atenção do menino um pouquinho mais severo, vai para o conselho não sei o quê, conselho. Que geração que vamos ter? Professor era professor.
Eu lembro, levava reguada nas costas. Eu não apanhava na escola de vara porque eu era meio bruto mesmo, eu era custoso. Mas eu já cheguei, a minha mãe já me bateu dentro da escola, levava de peia. Hoje, se uma mãe bater num filho na rua, no lugar, ela vai para o conselho tutelar. É o espírito do mundo, é o espírito da terra. Vem, eles estão com medo, está vendo? Eles têm medo, mas não têm mais o que fazer. O que fazer? O que fazer com a terra hoje? O que nós vamos fazer? Eu gostei daquela história que a senhora contou, da mãe que foi lá umas 3, 4 vezes à noite levar o menino para tomar remédio, e a senhora viu que o defeito era na mãe, não era no menino, só pôs o menino para dormir e a mãe para ficar sentada lá a noite toda. Falou, se tivesse muito médico desse jeito, tem muita mãe a aprender. Menino hoje não pode chorar, menino chora, tá no celular, vai jogar o joguinho, que aí a mamãe tem tempo também para ficar no celular aqui a noite toda. Menino hoje vai no supermercado, dá uma birra, arrasta um pacote de bolacha, xingando e brigando. A mãe tem que deixar, não pode corrigir, tadinho. Ai, no meu tempo. Minha mãe colocava eu em pé em cima de um banco, batia. Ficava os vergão vermelhos, ela vinha com água, com sal, passava em cima e não podia reclamar, não podia falar nada. E aí, para passar mais vergonha, para a igreja de bermuda. Todo mundo via que tinha apanhado, que ficava aqueles vergão lá uns 10, 15 dias. Eu não queria apanhar mais, eu não queria fazer mais arte. Para ir para a igreja de bermuda, todo mundo viu que eu apanhei. Menino, hoje, tem um privilégio que eu vou falar. Eu chegava na igreja, tinha 5, 6 anos de idade, vai no banheiro, bebe água e vem sentar aqui. Chegava lá, sentava no banco? Não, sentava no chão, debaixo das pernas da minha mãe lá no banco. E se mexesse, era um puxão de orelha, era um beliscão, que aquilo chegava a encolher de dor. Hoje, menino faz o que quer dentro da igreja. Diácono não pode chamar a atenção que o pai está no escritório reclamando para o pastor. Que mundo é esse? A mensagem, ela não modernizou, não. A mensagem é a mesma, o Deus é o mesmo, é nós que vamos perdendo as rédeas, vamos afrouxando as coisas. E aí, por fim, não damos conta mais. Não temos mais domínio das coisas. Mas Deus não ficou velho, Deus não ficou ultrapassado. Não, é o homem que tem que ir afrouxando as coisas. Eu tenho que afrouxar as coisas porque senão vai embora da igreja. Eu tenho que afrouxar aqui porque senão não vem na igreja. Que crente é esse? Que cristão é esse? Que dia que vai ter um novo nascimento? Às vezes nós estamos com medo de receber a porção do Espírito. Nós não temos que ter medo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te fazer um pássaro raro, não. Quando você tem o Espírito Santo na alma, você é cheio dele, você não tem vergonha de nada, você não deve nada para ninguém. Você deve a sua vida a Cristo. E quando Cristo te controla, você vai ter vergonha do quê? Você não tem que enganar a si mesmo, não. É simplesmente deixar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai cuidar. Ele cuida da sua profissão. Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida da sua casa, Ele vai cuidando, Ele vai abrindo as portas, mas você tem que abrir as portas para Ele cuidar de você. E quando você abre as portas para Ele cuidar de você, o que a Bíblia fala? E todas as coisas serão acrescentadas. É isto mesmo. Estão tentando dizer que não estão com medo, mas está. Esse é o problema hoje. Mas, que bendita esperança há para o crente, que ergue as mãos, porque a nossa redenção está se aproximando. Quando eles veem essas coisas aparecendo, é um grande momento para o crente, é um grande momento de alegria. Qual é o momento que os apóstolos quiseram viver? Este. Perguntar a Abraão, Abraão, qual o melhor momento que você queria viver da sua vida? O fim.
Porque depois do fim é só eternidade, não há mais nada a não ser Deus e a eternidade. O que é que nos espera próximo passo agora? Deus e a eternidade, não tem mais tempo, o tempo acabou. Nós estamos sentindo o cheiro da eternidade, o tempo já está se desfazendo, o tempo está acabando, a eternidade já está entrando. Agora estas coisas, isso, o gemer em nossos corpos, já notou uma árvore como ela luta para viver? Ela luta para viver. Note um animal como na morte, como ele luta. Note um ser humano, tudo, a natureza está gemendo. Nós mesmos estamos gemendo, está vendo? Sabemos que há algo errado, nós estamos vendo. Por estes versículos, alguma coisa se perdeu, tanto para o homem quanto para a terra. A criação de todo tipo perdeu algo, porque vemos por esta palavra inspirada que ela está gemendo por alguma razão. Você sabe? Você não geme a não ser que haja uma razão para isto. E a natureza sabe que o recurso está conosco. A natureza conhece nós. A natureza, ela sabe. Eu lembro do pastor Joaquim pregando. Eu não sei se foi um programa de rádio. Mas lá no Recanto, nós chegávamos ali. E vocês que já foram ali na beira do rio ali, pouco para baixo do porto, tem umas arvrinhas. E aquelas arvrinhas ficam bem próximo à água. E sempre tem um passarinho lá, eu não lembro o nome dele, acho que é assanhaço o nome dele. Ele faz um ninho, e ele fazia o ninho bem embaixo. Todo ano a gente chegava lá, estava cheio de ninho. Parece um condomínio de passarinho. Um ninho em cima do outro, bem embaixo na água, bem próximo. Todo ano a gente chegava ali, aqueles ninhos ali, nunca saía dali. Um dia a gente chegou lá, os ninhos tudo vazio, nenhum passarinho por ali. Eu pensei, sabe por quê? O que aconteceu? Será que alguém espantou? Aconteceu alguma coisa? Passados uns dias, a enchente veio e levou aquelas árvores, inundou aquilo tudo. E se aqueles passarinhos tivessem ali, tinha morrido tudo. No entanto, quem que avisou aqueles passarinhos que daqui mais alguns dias, aquele rio ia subir daquele tanto? Será que quem avisou aqueles passarinhos ali, será que não é quem está nos guiando? A natureza conhece o seu Criador como nós conhecemos o nosso. Por isso que a natureza sabe quem nós somos. Como eu falei da tinta, há uma razão. E assim é orar pelos enfermos, até que eu possa encontrar a causa. Aonde que está a causa, o problema, nós temos que encontrar ali. E quando você encontra a causa, o problema, você tem como resolver isto. É só levar a Cristo, é só levar ao Calvário, a cruz. Não há problema que não seja resolvido, não há causa impossível que não seja resolvida. Eu conheço a cura, mas tenho de encontrar a causa. É por isso que as visões são tão necessárias e sobressaem. Elas revelam o segredo do coração, contam a pessoa onde cometeu o seu engano e o que fazer. Está vendo? Não importa quanto medicamento você tome, ou quanto azeite derrame na cabeça deles, ou quão alto grite sobre você, se há algo errado e permanece ali, eu disse, ele, que é Satanás. Veja, você hoje tão avançado como estamos em medicina e ainda assim não sabemos nada sobre essas coisas. Você diz, ele tem câncer. Bem, isto não é nada. Isso é simplesmente o desígnio de uma pesquisa científica. O que é aquilo? Isso designa o nome médico, câncer.
Isso não tem nada a ver com o que ele é. Esse nome pelo qual o chamamos, nós apenas o chamamos de câncer, mas ele realmente é, analise, é um demônio. Quantas pessoas estão com um demônio e estão governando? Veja esse espírito que está rodeando o mundo hoje. Como é que fala? Como é que chama? Transgênico, não? Como é que fala? Não. Gente, ideologia de gênero. Veja se isso não é um demônio governando o mundo. Criança nasce hoje, você não pode colocar lá na identidade, lá na certidão de nascimento. É homem ou mulher, não. Tem que deixar no futuro para ele escolher o que ele vai ser. Quem que rege o mundo hoje? É um demônio. Quem que fazem os alimentos hoje? Cientistas endemoniados. Por isso que nós temos que pedir a Deus direção até para a gente comer, para vestir. A gente tem que ser antiquado mesmo. Eu sou esquisito, eu vou comprar sapato, a Lília fica reclamando. Eu gosto do mais feio, porque eu sei que o mais feio não é um estilistinha que foi lá e desenhou aquele modelo. Você pega o mais feião, o mais esquisitão, o mais quadradão, é um bestão mesmo que desenhou aquilo, é um trem antiquado. Você vai lá e pega aquele trenzinho todo delicadinho, você já sabe que espírito que está ali. Você vai comprar uma roupa, calça, hoje você compra uma calça. E no meio da canela é um palhaço andando na rua. Que espírito que está governando o mundo? Eu quero calça, eu vou... Meu modelo de calça está lá em casa guardado. É calça de militar, é trem esquisito. Eu não gosto de... Vai enfiar o pé não passa na barra da calça, gente. Que é isso? Quem que desenhou isto? Quem que fez essa roupa para eles vestirem? Aí pegam um espírito, não sabe o que é. Nós temos que sermos o que nós somos, o que Deus fez para nós sermos. Nós somos filhas e filhas de Deus. Quanto mais antiquado você for, mais você vai chamar a atenção do mundo. Ser como mais um dos que estão aí é só mais um. Nós não somos mais um, nós somos diferentes. Viemos de um lugar diferente, o nosso país é diferente, a nossa terra é diferente, os nossos costumes são diferentes. De onde eu vim, o meu pai é o Criador, o meu pai é o dono do mundo, o seu pai é o dono do mundo, o seu pai é o Criador. É por isso que nós somos diferentes e queremos ser diferentes. É porque o nosso pai não é um pai qualquer. Coisa mais boa é você ser influenciado pelo Espírito eterno, pelo Espírito do céu. Você dorme em paz. Você sai na rua, você está em paz. Ah, eu estou tão tranquilo, estou tão bem. Por quê? Você é influenciado por um lugar de onde só há prazeres, delícias, aonde não há pecado. Até os brinquedos hoje acabou. Hoje não tem mais brinquedo. Brinquedo de menino antigamente era um sabugo de milho. Era ir no ferro velho, pegar retentor velho, pegar um vidro de desodorante antigo de plástico, cortar e ficar correndo na rua. Era brincar na enxurrada, na chuva. Era correr na lama, encher a cara de lama, comer lama. Hoje menino não pode fazer isso mais. Mas é um espírito. É um espírito que rege. E nós não somos influenciados por isso. Nós estamos fora disso. É por isso que nós somos o sal da terra. Você é o tempero, é diferente. Agora, nós podemos dizer pecado. Nós simplesmente chamamos isso de pecado. Analise o que é pecado.
Muitas pessoas dizem beber, cometer adultério. Não, não. Esses são atributos do pecado. Está vendo? Isso é o que é pecado, a causa. Veja, mas o verdadeiro pecado é a incredulidade. E nós notamos isso dentro da própria mensagem. Pessoas tão incrédulas. Ah, não, eu aceito o irmão Brano, eu aceito o batismo, eu creio em tudo. Mas tem um detalhezinho aqui que para mim tá difícil. Eu sou muito ligado à moda, tem incredulidade. Tem incredulidade. Quando você é um cristão, você é convertido de corpo, alma e espírito. Seu olho é convertido, a sua língua, a sua boca, os seus ouvidos, seu corpo é convertido. Jesus quer só o coração. Ah, tá, o coração é de Jesus, mas o corpo é da Jezabel. Que conversão é essa? É incredulidade. Mas quando você é convertido de corpo, alma e espírito, essas coisas não combinam com você, você não quer isto. Porque você converteu de olho, você converteu de ouvido, você converteu com a sua língua, você é convertido totalmente, você só pensa em amor, em Deus. É diferente essa vida. É daí que ele... Sabe por que muitas pessoas levam para casa opróbrios? Eu sempre lembro da minha mãe, não partiu, ela é viva, mas eu agradeço muito. Às vezes a gente ia para a igreja e ela via certa conduta e eu chegava em casa e falava para ela, mãe, por que não é assim? Ela falou, ela tem a vida dela lá. Ela carrega o erro dela lá. Eu não vou carregar o erro dela aqui para dentro de casa para facilitar as coisas para você, não. E se eu trazer isso aqui para dentro, eu trago um opróbrio, e quem que vai tirar isso daqui de dentro? Hoje eu entendo o porquê daquilo ser daquela forma. Cada família tem o seu costume. Cada família tem seu ritmo, a sua maneira. Nem todos são eleitos, nem todos são predestinados para ser da noiva. Mas nós temos que viver a vida mais santa que pudermos, para não carregarmos espíritos. Vou falar da vida do irmão A, vou falar da vida do irmão B. E Deus está trabalhando com ele, libertando ele, tirando ele daquilo, e as pessoas falando da vida dele, trazendo aquele espírito que ele está sendo livre para ele. Por isso o irmão Brana fala que os apóstolos eram de poucas palavras. E lá no Recanto tem lá assim aquela plaquinha lá. E lá em Goiânia também. Quando falamos mais com os homens, falamos menos com Deus. Quando falamos mais com Deus, falamos menos com os homens. E quando você fala mais com Deus, Deus te dá sabedoria. E uma das sabedoria que existe hoje, no momento em que estamos vivendo, é ser mais calado. Há um velho provérbio que diz que em boca fechada não entra mosquito. Então, se você é um crente, você não faz essas coisas. Mas não importa quão santo você tente se fazer, quão religioso você tente se fazer. Se essas coisas estão operando em você, você é incrédulo. Isso é escriturístico. Agora, algo está perdido, está gemendo, está tentando retornar para estar de volta à sua condição original.
Poderia você imaginar alguém caindo da terra para dentro de uma profundidade, de alguma cova ou algum lugar que estivesse lutando, subindo e puxando-se, e ele precisa de algum modo sair dessa cova e ele não está em seu estado original e freneticamente está gritando e está arranhando as paredes, fazendo barulhos e agindo de algum modo e está gemendo porque quer retornar ao seu estado original? Assim está o mundo. As pessoas estão clamando, irmãos, é porque a alma delas estão gemendo. Não existe nenhum ser humano, pode ser o mais incrédulo que existe, a alma dele está gemendo, a alma dele está clamando para voltar ao estado original, mas não podem mais selar os seus destinos eternos na escuridão. Mas você não selou o seu destino eterno na escuridão. Nós estamos na luz. Nós estamos no clarão do Evangelho. O mundo está escuro, não tem sinal vermelho lá no final do túnel para eles. Mas para nós não tem luz vermelha lá no final do túnel. Para nós, a luz, a eternidade, a vida eterna, a gozo infinito. É por isso que nós podemos nos alegrarmos. Nós não estamos como aquele homem que diz, que o irmão Brana conta aquela história, que todas as manhãs a sua esposa arrumava a carroça, pegava os seus filhos, punha na carroça e ia para a escola dominical. E aquele marido incrédulo em casa zombando da esposa. Um dia de chuva, frio, ela arrumou a sua carroça, pegou os seus filhos, foi para a igreja e o marido perguntou: o que você vai fazer na igreja, mulher? E ela disse: eu vou para a Santa Ceia do Senhor. Pegou os seus filhos, pôs na carroça e foi. E o marido disse: a minha ceia é aqui. Pegou, foi lá, comprou vinho, pão e pôs na mesa e foi comer. E passado alguns dias, o irmão Brana disse que a morte veio recolher aquele homem. E quando ele estava morrendo, ele chamou os seus filhos e disse para eles: os anjos da morte estão me acorrentando, estão me levando para o inferno. Eu quero dar um conselho para vocês. Não vá pelo caminho que eu fui, que eu estou perdido. Vá pelo caminho que a sua mãe está indo, que ela não está perdida. Agora veja onde nós estamos. Nós estamos passando por problemas, dificuldades, mas o caminho que você está indo, você não está perdido. Você não está indo para as correntes das trevas do inferno, não. Você está indo para a eternidade, as correntes da brisa suave da Nova Jerusalém. Nós estamos sentindo a brisa suave da Nova Jerusalém passando por nós. Que tal o arquiteto chegar para você, a irmã Rebeca? Eu quero uma casa. Você faz a casa dos sonhos para a pessoa. Mas e que tal o arquiteto Jesus Cristo? Você já viu o projeto da casinha que ele fez para você? Ruas de ouro, maçanetas da porta de ouro, cristal, portas de pérola. Que casinha humilde, hein? Quem não queria uma casinha dessa hoje? É aonde você vai morar. É aonde Jesus vai te levar para lá. O arquiteto que preparou essa cidade, essa casa para você, preparou com tanto cuidado que os anjos olham arregalados para aquilo e falam: quem que vai morar aqui? Eles que são da eternidade, nunca pecou, não conhecem o que é pecado, estão extasiados, olhando para tamanha glória e perguntando entre si: quem que vai morar nestas casas? Que vai passear por estas ruas de ouros? E quando você chegar lá, eles vão ficar mais encabulados ainda. Sabe por quê? O irmão Brana fala que os únicos que sabem cantar o hino da graça somos nós.
Os anjos não vão entender os louvores dos nossos lábios. Os anjos não vão entender o louvor da graça. O que é o louvor da graça? É o louvor de quem estava perdido e foi encontrado. É o louvor de quem estava no pecado e foi salvo. Este é o louvor da graça. Os anjos não conhecem isso. Vão ficar parados, olhando para nós e nós cantando, nos alegrando. E eles, meu Deus, que povo é este? É o povo que veio para morar na Nova Jerusalém. É o povo que chegou, os novos habitantes da eternidade chegou. Você vai chegar lá com Abraão, com Isaac, com Sara, com Ilambrana, com todos os seus santos amigos do passado e vão passar por ali 30 milhões de anos, 40 milhões de anos e nunca vai acabar mais, não vai ter fim. Vamos trocar isso aqui por quê? O mundo é bagatela. Para onde você está indo não é bagatela. Não tem preço. Não tem valor que pague. Não tem. Pastor Joaquim, eu estava procurando este programa e eu achei ele. Essa semana procurando. Uma vez ele pregou o programa. E um programa da série B. Eu lembrei disso, eu falei, eu quero anotar aquilo. E eu fiquei ouvi esse programa umas 10 vezes para mim conseguir anotar isso aqui. Um homem morreu lá em Goiânia, Edivaldo, o nome do homem. Ele faleceu no dia 11/3/1982. E antes dele partir, ele escreveu isso, e a família achou isto e publicou no jornal lá em Goiânia. Ele escreveu isso. Pedi saúde para fazer coisas maiores, recebi doença para fazer coisas melhores. Pedi riqueza para ser feliz, recebi pobreza para ser sábio. Antes dele partir, ele escreveu isto. Pedi a Deus força para realizar conquistas, recebi fraquezas para obedecer. Pedi poder para granjear o louvor dos homens, recebi debilidade para poder sentir necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para desfrutar a vida, recebi a vida para desfrutar todas as coisas. Nada do que pedi alcancei. Tudo o que ele pediu, Deus não respondeu para ele. Porém, contudo, minha oração foi respondida. Felicidades, assinado Edivaldo. Ele deixou isto. Talvez você não vai ter nenhuma das suas petições respondidas. Mas o que me leva a crer é que, mesmo que nenhuma das coisas que ele pediu para Deus, ele recebeu o contrário do que ele pediu. Ele pediu força, ele recebeu fraqueza. Ele pediu poder para ser engrandecido pelos homens, ele recebeu foi só debilidade para sentir necessidade de Deus. Ele pediu grandes coisas para desfrutar a vida, fortuna. Ele recebeu pobreza, mas ele, contudo, recebeu a vida para desfrutar disso. E o que me leva a entender, a alma dele estava em paz com Deus. Por quê? Contudo, todas as orações foram respondidas. Nenhum pedido que ele fez, Deus concedeu a ele. Mas, contudo, todas as minhas orações foram respondidas. Irmãos, talvez nós vamos pedir a vida inteira para Deus e Ele não vai te dar um desejo seu. Mas, contudo, se todas as suas orações forem respondidas, ele escreveu o final. Felicidades, assinado Edivaldo. Talvez você não terá os seus pedidos respondidos. Mas no final da sua vida você pode concluir. Felicidades, João Luiz. Felicidades e o seu nome. Todas as minhas orações foram respondidas.
Tudo que eu precisava para ser um cristão, Deus me deu. Se Deus te quer fraco para você ser um cristão, Ele vai te fazer ser fraco. Mas contudo você tem que ser um cristão. Se você precisa de ser obediente, sujeitar a Ele, Ele vai te dar problema para você ser obediente e sujeitar a Ele. Contudo, no final da sua vida você tem que dizer: felicidades, assinado seu nome. Nós temos que ser assim. O cristão, ele tem que ter paz na alma com Deus. E quando você encontra a sua alma em paz com Deus, você não precisa de ter nenhuma das suas petições alcançadas. Mas que todas as suas orações sejam respondidas, eu quero. Que Deus me ajude que as minhas orações sejam respondidas. Que as nossas orações sejam respondidas. Porque essa força da oração não morreu. A força da oração ainda está na igreja. O poder da oração ainda está na igreja. Porque se você crê, tudo é possível àqueles que creem. Amém? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé para um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Abençoe os irmãos. Amém. Amém. Se Deus quiser, a partir das 18 horas estaremos aqui novamente. Deus os abençoe. Até mais tarde. Cumprimente um ao outro.